promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Agora vamos para o que foi proposto nessa noite. Vocês já têm falado sobre alguns homens, algumas situações, e nessa noite foi proposto a falar um pouco sobre Ló, sobre o ato que ele teve, a escolha que ele fez, e como foi já proposto aqui, mencionado, sobre uma escolha, uma vontade egoísta. E o egoísmo é algo que nos aflige. Será que somos egoístas? Nós vamos pensar um pouco nessa noite. Então vamos ler o texto base para essa reflexão, que se encontra em Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 e 11. Só que eu já vou deixar bem aberto aqui para os irmãos, primeiramente, porque esse tempo é um tempo de nós fazermos isso. Isso nos permite. Então que os irmãos participem. Eu não vou estar aqui falando sozinho. Vocês vão contribuir para esse momento. Então os irmãos vão ler, os irmãos vão compartilhar, comentar. Então fiquem à vontade para participar desse momento, tá bom? E para a gente quebrar um pouco esse clima aí chuvoso, a temperatura cai, mas a gente vai aquecer isso daí com a nossa comunhão, com esse tempo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Então desde já, deixo aberto para os irmãos lerem para mim, por favor. Um irmão lê o verso 10 e o outro irmão lê o verso 11, tá bom? Gênesis 13. Gênesis 13, verso 10 e 11. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Isso aí. Nós não vamos comentar ele agora. Mas primeiro vamos pensar um pouco e saber quem foi Ló. Quem foi esse homem que nós estamos aqui refletindo sobre a sua vida e as suas atitudes nessa noite. Ló é bem rápido assim, nós já bem sabemos que foi o quê? Os irmãos se lembram?
Sobrinho? Pode falar, Marcelo. Sobrinho. De quem? De Abraão, exatamente. Então, Ló ele veio da linhagem de Sem, um dos filhos ali de Adão, neto de Terá e filho de Arã e sobrinho de Abraão. Quando Deus ele chama ali Abraão, o que acontece? Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, porque Deus tinha um propósito para a sua vida. E quem foi juntamente com ele? O William ia falar? Seu sobrinho, Ló. Isso. Teve a iniciativa de participar desse ministério. Ele se chamou, né? Deus chamou, o William se convidou. Se colocou na brecha. Se colocou para somar com o seu tio. Então, Ló foi esse sobrinho que o acompanhou. Nós lemos o texto aqui sobre o... Se a gente for ler o contexto, foi proposto ele escolher, certo? Abraão deu a opção de ele fazer a escolha. E ele fez uma escolha segundo a atração que ele teve, aquilo que ele viu, talvez o encantamento ou contemplar aquele momento. Mas eu quero ler com os irmãos, nós vamos fazer a leitura de Gênesis 19, 30 e 38. Por quê? Porque apesar de ele ter vivenciado isso e feito essa escolha, aqui a gente vê o final de toda essa história. Eu não estou finalizando a reflexão, mas eu só quero que a gente leia, que é importante, só para a gente viu o início da sua caminhada ali com o seu tio, e aqui para a gente só pensar a consequência do que isso aconteceu. Então, Gênesis 19, 30 ao 38. Aí os irmãos podem ir lendo aleatoriamente, cada um vai lendo um, tá bom? Eu vou ajudar vocês também, vou estar lendo aqui, vou iniciar e os irmãos vão dando continuidade, tá bom? Então diz assim: Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. 31. Ló, primogênita, disse a menor: nosso pai já é velho. Não há varão na terra que entre a nós, segundo costumes da nossa terra. 32. Vem e demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele para que conservemos a descendência do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também teve um filho, deu o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Então, se a gente voltar lá para o capítulo 13, os próximos versículos, vai falar sobre o local que ele fez a escolha. E próximo daquele local, o que tinha ali? Sodoma e Gomorra. E aqui o texto menciona no versículo, aqui no verso 13 do capítulo 13, ora, os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, a vizinhança daquele lugar maravilhoso havia ali uma prática perversa. Tudo que nós podemos pensar e imaginar de ruim era estabelecido naquele lugar. E a gente vê até algumas coisas que aconteceram naquele momento, né? A gente vai se lembrar da história quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Ló está inserido ali naquele contexto e a gente vê o que acontece naquele momento. O anjo vai até Sodoma e Gomorra para destruir, né? Ele está ali com Ló, e aqueles homens, sabendo que havia visitantes ali, eles queriam ter relações com os visitantes. E Ló, ele, para preservar os seus visitantes, ele quer deixar o quê? As suas filhas ali, para que os homens tivessem relações com as suas filhas.
Mas como nós lemos no capítulo 19, aqui mostra que estava Ló e suas filhas. Por quê? Porque a gente vê que na saída, que Deus ordena que ele saia dali, ele falou, vá e não olhe para trás. E a esposa dele faz a escolha de quê? De olhar para trás. E a gente sabe o que aconteceu com ela, né? A palavra de Deus fala que ela se formou ali, se tornou uma estátua de sal. E aí eles continuaram se dirigindo conforme a ordem do Senhor, foram para onde? Uma caverna. E a gente vê que as filhas deles eram solteiras, e aí elas têm essa genial ideia de ter relação com o pai, para quê? Para que desse continuidade às suas gerações, à sua linhagem, à sua família. E a gente vê posteriormente quem esses povos se tornaram, né? Mais povos. Oi? Inimigos de Deus. Exatamente, os Moabitas e os Amonitas, povos. Era galo de briga mesmo. Oi, Leandro, pode falar isso. Era galo de briga. Para brigar. Para dar trabalho, né? Então a gente vê a consequência das escolhas. Para elas foi o que deveria ser feito, mas posteriormente tudo o que acontece. É só para nós pensarmos um pouco de tudo isso que ele vivenciou, né? Então aqui no verso 10, nós podemos imaginar. Pensa você, te dá uma opção, ó. Mas antes, por que aconteceu isso? Por que foi tomada essa decisão? Por quê? Porque Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Ló. E? Briga dos pastores. Exatamente, porque eles foram, o povo foi crescendo, a riqueza foi crescendo, começou a ter conflito entre as pessoas que estavam ali com Abraão e as pessoas que estavam com Ló. Aí Abraão falou, para que não haja inimizade entre nós, que não haja problema entre nós, vamos nos separar. Cada um segue o seu rumo aí. Já está todo mundo bem estruturado, bem organizado, dá para cada um seguir sua vida. E Abraão propõe, escolha para onde você quer ir. Aí ele olha para um lado, uma terra que não apresentava nada. Ele olha para o outro, tem uma terra, como? Uma terra ótima. Ele falou, é aqui que eu quero, é aqui que eu vou. Então ele faz uma escolha. Então, talvez não, talvez é certeza disso. Talvez a gente faria a mesma escolha. É natural nosso isso. Quem não quer o melhor? Nós estávamos conversando ali antes de começar sobre isso, né? Quem não quer isso? Quem não quer estar bem? Todos nós estamos. Não podemos ser hipócritas e falar, não, eu escolho a miséria, vou deixar a riqueza de lado. Não. Nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. E assim foi com ele fez essa escolha. Mas se, vamos pensar, Ló sai com o seu tio, deixando todas as coisas, deixando a sua estrutura, sua zona de conforto, para onde eles sabiam para onde ir. Foram indo conforme o Senhor foi conduzindo eles. Talvez Ló poderia ter a consideração, tio, tudo isso que aconteceu aqui foi fruto do seu trabalho. Claro que eu estive junto, mas você foi o principal responsável por tudo isso acontecer conosco. Por nós sermos abençoados dessa forma. Escolhe você. Mas a Bíblia não fala que ele pensou, ele fez a escolha. Isso é algo que muitas vezes podemos até ter vivenciado dessa experiência. Uma pessoa que em algum momento você o ajudou, e aí numa bela oportunidade de retribuir, o que aconteceu? Retribuiu com mal. Minha esposa venceu um tempo atrás essa questão. Ela estava fazendo um bico próximo de casa, e aí, por isso que a palavra de Deus fala, faça, não espere nada em troca, só faça. E ela fez, pensou numa pessoa lá, não quero continuar lá não. Aí ela lembrou que uma pessoa precisava de um trabalho, uma jovem. E ela foi lá e falou, tem isso legal, vai lá. Aí a menina ficou toda entusiasmada e tal, nossa que legal, agora tem um trabalho, um dinheirinho e tal. Aí minha esposa precisou de um favor, mas minha esposa pediu só porque ficou sabendo que ela poderia ajudar naquela questão, né? E foi. Aí ela falou, quanto que eu preciso te dar? E tudo? É isso, o valor é esse e tal. Tipo assim, não importa se você fez pra mim, eu estou fazendo trabalho, é isso. Ela pensou comigo, pô, a pessoa podia ter até uma consideração, né? Porque pela ajuda que eu dei, né? Mas não, ela veio aqui, né?
ceou comigo e ainda me cobrou. Eu falei, faz a sua parte. Se é isso, é o trabalho dela, vem. A pessoa não pensou, pô, eu vim aqui, né? Eu vim aqui só para fazer uma coisa. A pessoa ofereceu, até eu almocei com ela e tal. Me ajudou, né? Não. O valor é esse ainda. Obrigado por tudo, pelo trabalho, pela comida, mas o valor é esse. Mas é só para nós pensarmos, é só um exemplo. Só para nós pensarmos, isso acontece e talvez vá acontecer com a gente. Então ele não pensou, ele fez uma escolha. Como o tema já diz, uma escolha egoísta. Ele pensou nele, no bem dele, no bem... Talvez as pessoas estavam com ele, eu vou para ali que ali é melhor. Uma escolha natural, mas a questão do ato egoísta é que ele não pensou em tudo que ele vivenciou até aquele momento. Ele só escolheu o melhor para ele. E é isso que nós vamos encarar nos nossos dias. As pessoas vão escolher o melhor para elas. Ainda que haja prejuízo para você, ela vai querer o melhor para ela. O Marco tem o trabalho dele. Eu preço pelo trabalho dele, mas as pessoas vão querer tirar proveito o máximo possível. E assim acontece conosco, onde nós estamos. Assim acontece muitas vezes dentro do nosso rol familiar. E isso vai nos cercar. Graças a Deus isso não vai acontecer na igreja, né? Igreja isso não vai acontecer, né? Não tem esse problema, né, pastor? Será que isso não vai acontecer? Isso acontece em todo lugar. Por quê? Porque isso está intrínseco no ser humano. Isso é algo que nós temos por natureza humana. Um dos atributos é o egoísmo. Isso é algo que até mesmo nós precisamos lutar contra isso, porque às vezes as circunstâncias vão colocar a gente em xeque. E nós precisamos o quê? Lutar contra isso. Mas o mais comum é as pessoas cederem. O pecado bate a porta. Assim como aconteceu com Abel. Você falou, a vontade está aí, mas renuncie. Mas ele fez a escolha, não, eu vou matar. E assim vai acontecer conosco, nós vamos ser colocados em xeque todos os dias. E nós vamos precisar fazer uma escolha. E essa escolha está em nossas mãos. Deus ele não vai fazer por nós. Ele já nos orientou como nós devemos fazer, qual a decisão que nós devemos tomar. Mas, nós vamos ter que tomar a decisão. E nós temos a opção de escolher a bênção para as nossas vidas ou o problema para as nossas vidas. Então cabe a nós fazermos a escolha. Hoje os irmãos tiveram a oportunidade de escolher estar aqui ou não. Mas fizeram a melhor escolha. Vou estar, eu vou participar, eu vou aprender mais. E falando em aprender, eu quero abrir um parênteses aqui. Aprender é para a vida toda, tá? Uma vez eu me assustei ao ver o irmão do meu lado falar, não sei nem porque eu estou aqui, participando hoje aqui na igreja, porque tudo está falando eu já conheço. Nossa, você já sabe de tudo. Tive a oportunidade de fazer o seminário, pastor. E sabe qual é a conclusão que eu tive? Que eu vou morrer sem aprender nada, porque é muita coisa. É muito ensino, é muita coisa que nós temos para aprender. A gente vê que as coisas estão se renovando a cada dia. Coisas novas estão surgindo, a gente precisa aprender. O Marcos está na área da tecnologia aí, precisa sim estar acompanhando. Está surgindo coisas novas e a gente precisa ir acompanhando. Precisa estar tendo conhecimento, adquirindo conhecimento, porque senão vai ficar para trás. Essa é uma realidade que nós vivenciamos. Então, todos nós temos que aprender, todos nós temos correções a fazer, todos nós temos o que melhorar nas nossas vidas. Nós temos que melhorar no nosso casamento, nós temos que melhorar como profissional, nós temos que melhorar em comportamento, em atitudes, na convivência com as pessoas. Nós temos muito. E nós sabemos que esse processo ele vai permanecer em nossa vida, a nossa vida toda aqui. Diariamente nós estamos aprendendo, melhorando. E que nós possamos melhorar a cada dia, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui no verso 11 ele faz a escolha, ele decide o que ele quer. E hoje, já mencionei, mas hoje nós vivenciamos esse egoísmo. A palavra de Deus já nos diz, ela já disse antes mesmo de nós existirmos, a palavra de Deus já estava escrita sobre essa questão. Quero ler com os irmãos mais um texto que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. E a gente vai ver como
já começa o primeiro versículo. A primeira palavra que é mencionada sobre atitudes que vêm contra a vontade de Deus, atitudes pecaminosas. Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Nós vamos manter a mesma dinâmica. Cada irmão pode ler um, por favor. São 5 versículos aí. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-te. Talvez em algumas versões seja igual a minha. No verso 2 ele fala: homens que serão egoístas. A primeira coisa que é mencionada aqui. É sobre isso que nós estamos pensando nessa noite. E toda essa consequência aqui que nós lemos aqui é por uma escolha egoísta. É pensar em si mesmo, é pensar no próprio prazer, na própria vontade. É não se compadecer com as pessoas ao redor, mas sim pensar no próprio benefício. E quando nós temos essa atitude, quando nós somos egoístas, como o egoísmo ele vai fazer parte da nossa vida? Então nós vamos pensar algumas coisas aqui. Quando a nossa prioridade é satisfazer nossa própria vontade. Quando tudo que nós colocamos e buscamos era para o quê? Satisfazer o meu ego. É para trazer a minha alegria. E como eu disse, me torna a dizer, todos nós estamos sujeitos a vivenciar isso. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para que as pessoas sejam egoístas. A gente vai ver tudo que é propagado, seja na informação, seja no comercial, a gente vai ver que tudo leva o quê? O egoísmo. É algo que a gente precisa até pensar. Porque muitas vezes até mesmo nós trazemos esse ensinamento e muitas vezes inconsciente, sem maldade. Mas quer um exemplo? Nós usamos muitas vezes. Nós usamos o quê? Uma dinâmica, uma brincadeira. Que é o quê? A competição. A gente tem que se policiar, porque a competição muitas vezes vai levar o quê? Qual que é o propósito da competição? É alguém vencer. E tem muitas pessoas que levam isso muito a sério. Eu me lembro de um rapaz que trabalhava no antigo trabalho que eu estava, lá na GM. O cara não gostava de perder, e ele falava: não gosto de perder nem no Paroímper. Toda vez que estava no horário de almoço, o cara voltava bravo. Às vezes até brigando com o pessoal da equipe. O que aconteceu? Porque ele perdeu lá no ping-pong, lá no momento de lazer. Ele falava: eu não gosto de perder. Não gosto de perder nem no Paroímper. Então, você vê que tem pessoas que têm problema. É claro que a gente faz isso muitas vezes de uma maneira descontraída, tranquila. Só que a gente precisa estar atento, né, Will? O acampamento chegando aí, precisa estar atento a isso, porque tem uns animados, tem uns que estão entusiasmados e querem. Leandro vai estar aí, ó, os embaixadores. Teve uma situação dessa mesmo com eles, o treinamento deles. Falando da criança, mas o pai vai trabalhar isso nele, né? E eles vão participar, vai ter as Olimpíadas lá, né? E tem algumas modalidades. E numa modalidade que o treinamento foi aqui, ele perdeu 3 vezes, o que ele gosta. E teve o treinamento, a parte de física, né? O esporte, o atletismo lá no Lar Batista. Aí chegou, a galera estava toda chegando de shorts, olha que legal. Aí, não vai ter mais aquela competição, para ver. Aí o outro falou: não, já foi, aqui hoje é só para finalizar o futebol e o atletismo. Ah, então não quero. Mas eu quero aquele lá. Não, mas você perdeu. Não, mas eu quero aquele lá. Mas você perdeu. Mas não, eu
Eu falei, nossa, ele não sabe perder, meu. O cara revanche. Ele quer, meu, de qualquer jeito. E foi embora. Vamos embora, pai, não quero ficar. E caramba, eu falei, pai, vamos morar aí para trabalhar teu filho. Desse tamanho, desse jeito, quer, não. Aí o esposo falou, olha, não. Ele perdeu 3 vezes, chorou, ele não aceitava a derrota, mas eu falei, não, mas tem outras modalidades, pode ser você. Ele não aceitou. E o pai dele falou, eu tenho um grande problema com ele, com isso. Ele não, na escola, tudo, ele não aceita. Eu falei, Eu também notei isso na minha própria filha. é complicado. Para você ver como é enfatizada a questão você ganhar. É você que tem que brilhar. Em alguns momentos eu percebi isso, né? Falei, calma aí, não é assim não. Amantes de si mesmo. Sim. Tem que ser o quê? Tem que ser de acordo. Minha filha brincar, ela já começava a instruir como tinha que ser. Falei, calma aí, filha. Você está brincando com alguém, você dá as suas ideias, mas também escuta a dos outros. Se você traz uma brincadeira, deixa também a amiguinha trazer uma brincadeira também. Isso não quer. Então é coisa que nós precisamos trabalhar e a gente vê que isso é enraizado na nossa vida desde pequeno. A gente precisa estar atento, a gente pode falar No domingo a Larissa levando mensagem para os jovens, ela estava falando sobre isso e usou o exemplo da máquina fotográfica. Ela falou, para que servia a máquina fotográfica? Era um momento de união e comunhão. Então você tirava uma foto, era para você reunir a família, você esperava dias para ter aquele resultado, aquele momento que você está. A maior frustração que existia era uma foto queimar, ou a pessoa ir lá e cortou a cabeça. Ela falou, hoje nós estamos tão amantes de nós mesmos que se você pegar o celular das pessoas, você vai ver que só tem selfie. Ele só tira foto de si mesmo. É o verdadeiro ético, tá ali, ó, o tempo inteiro tirando. Eu conheço muito bem isso porque trabalhei com fotografia, revelando fotos durante 25 anos. Eu conheço bem. Sei. Cortou muita cabeça. Não, você queria ver, ficar doido, aí você ia lá, filme de 36 poses e queimava o filme inteiro. A pessoa, como assim queimou e que não sei o que? Eu não consigo mais naqueles momentos. Você esperava aquilo, você ia fazer uma viagem, era. Então hoje, e isso foi afastando. Primeiro começou a vir as máquinas digitais, onde você já na hora ia editando e fazendo o que você queria. Hoje não, hoje é o celular, hoje você não precisa de ninguém. Você põe o celular aqui, pau de selfie, 10 segundos. não existe mais essa comunhão. Então a tecnologia, ela é muito boa, mas se nós não utilizarmos da forma correta, nós viraremos verdadeiros egoístas. Sim. Tem até um tempo atrás, eu acho que não vou saber o nome da pessoa, mas tem um rapaz que sai viajando o mundo, sozinho, e fotografando os lugares que ele vai, né? Ele e a gata? Oi? É ele e a gata? Não sei. Tem um agora que tinha o. Tem alguns agora, né? Tinha um cachorro que morreu e agora tem um rapaz com uma gata. Sim. Não, era um rapaz sozinho. Ele faz selfie e a gatinha tá aí. Sim. Então você vê, para mostrar uma escolha que eu fiz, uma opção minha. E eu fiz a opção de dificilmente compartilhar algo. É uma coisa que eu nunca, desde quando, talvez os irmãos tenham alguma coisa até que aconteceu antes. Mas você lembra quando iniciou essa questão da comunicação, da rede social, de conversar com várias pessoas sobre o Orkut? Eu tentei usar aquilo e não conseguia. Aí veio o S. Como que é? Mestre. É isso, Mestre. É isso. Também tentei e não consegui. Eu nunca consegui ficar usando isso como. Hoje é claro que o WhatsApp ele é uma ferramenta muito útil, todos nós utilizamos. Mas eu não consigo usar o Instagram, assim, talvez para algumas outras atividades, para trabalho, mas para usar, para ficar postando, Facebook, essas coisas. E a gente vê algumas pessoas entram em conflito com essas questões, né? É que nem um amigo meu estava falando que às vezes a esposa dele entra no dele só para debater alguma coisa que, tipo assim, uma mensagem que jogaram lá é para confrontar. Tipo assim, um exemplo, fala do São Paulo, nossa, foi já começa a falar. Então você vê o conflito que há. Então, outro conflito, Luiz, tem gente que acha ruim porque você não curtiu aquilo que ela publicou. Exatamente. É um absurdo. Minha mãe, realmente. Minha mãe, pastor, 71 anos de idade. Assim. E ela
Meu irmão até falou com ela, a gente fez aniversário em outubro, ela faz no dia e eu faço no outro dia, né? Faz dia 17 de outubro, faz dia 18. Aí ela colocou uma foto minha com ela no Facebook. Aí meu irmão falou, mas por que você colocou? O Paulo não tem nem Facebook, ele nem vai ver. Ah não, mas o pessoal veio, o pessoal comentou e tal. Aí ela fala, nossa, teve 200 visualizações, como é que tá o negócio? Ela quer seguidores. Ela quer. Seguidores, E eu tenho percebido que isso tem assim, trazido como uma prática de vida. Porque ela chega, ela cuida do... Infelizmente, uma vizinha minha perdeu sua vida por Covid e ela cuida das filhas do meu amigo, fica durante o dia, no momento que ele está trabalhando. Eu vejo que ela chega, só passa na frente depois do horário que ela chegou assim, porque eu moro lá na casa dela, eu vejo ela tá sentada lá fora na área e o celular na mão. E às vezes eu chamo a atenção dela e fica brava comigo, porque às vezes ela está em casa comigo lá, ela já pega o celular, larga o celular, ela está aqui conversando. Você está fazendo esse negócio na mão? Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as coisas. Então eu fiz isso por opção. E a gente vê que isso é até uma questão hoje em dia de segurança. Por quê? Porque você está postando que você está lá na praia. Opa, não tem ninguém na casa, vamos roubar a casa. Isso pode acontecer até com pessoas conhecidas fazerem isso. Então, você se expor tem até sido uma atitude insegura sua, que você está se expondo e até se colocando em condições que pode trazer risco para a sua vida. Então, é só para a gente pensar. E a gente pode aqui viajar em tantas coisas, mas o intuito, e hoje em dia as pessoas, é isso, amantes de si mesmo, como nós temos aqui em Timóteo 3. É tudo em prol do quê? De si mesmo. A gente vê que tem pessoas que têm família, tem esposa, tem filhos, mas a prioridade é o trabalho, a prioridade é o carro, a prioridade é a vontade de fazer alguma coisa. Pensando o quê? Em si. E a gente sabe que construir uma família é você se doar. Qual que é o propósito do casamento? É você casar para ter uma pessoa para cuidar de você? Não, você está casando para você cuidar de uma pessoa. A gente sabe que isso é uma via de mão dupla. Você cuida e também sua esposa também faz isso em favor de você. E com teus filhos, os pais fazem isso em prol dos filhos. Mas a gente vê que tem até eu não sei se foi é claro que isso deve ter acontecido muitas vezes, né? Mas eu lembro de um vídeo qual o filho foi, talvez o irmão já viu esse vídeo, ele é um vídeo para uma reflexão, e aí o filho querendo ajudar o pai, ele vai lavar o carro, ele pega uma bucha de aço para lavar o carro do pai, aí o pai olha, ele chega, pai, lava seu carro, o pai olha e vê o carro tudo riscado, bate tanto a mão do menino que depois tem que até amputar a mão do filho, né? Isso é uma realidade que acontece. Às vezes o mais importante é o carro do que a família. Se alguma coisa acontece. O comercial agora, né, é que chama bastante atenção, né, que estão lançando esse carro compartilhado, né? Sim. Mas você não tem que casar com o carro, né? E você viu esse comercial agora? Que você casa com o carro. Você tem uma afetividade tão grande com aquilo que se torna, né? O cara chega lá diante do juiz, ó, eu vim aqui porque eu quero casar com o meu carro. Não pode, mas é. Mas tem gente que vem muito pro lado, muito pro lado material e financeiro. O pessoal que sempre colabora para gastar lá, certo? O pessoal, ele ligou para lá, olha, tem uns negócios para ver em casa aqui, vem com a conta, tá? E foi no feriado. A senhora ali, não dá para você ir lá, porque até chamou o senhor, foi, tá, eu vou lá. Peguei a Kombi aqui e fui lá. E lá, o que é? Essa TV é aqui. Eu falei, como você vai com uma TV? TV de 65 polegadas. Meu filho brincando na sala, acertou, queimou a tela. Aí eu, pra minha televisão já estava bem maiada, né? Falei, tudo bem, fazer o quê? Isso é normal, criança, né? Achei bonito, porque tem pai que só com a mão mesmo. Você tá louco, paguei todo caro essa TV. Aí a esposa dele, né, falou, 2 meses de uso. Eu falei, nossa, a TV tá nova. Ela, mas já foi, não é criança. Esquenta a cabeça, eu vou esquentar a cabeça. Uma coisa, essa aqui, ó, se não quebrar na mão dele, quebrar na mão de outro. Isso aqui, compra outro. A vida você não compra, você sabe? Então eu fiquei, caramba, se fosse outro cara, eu já estava socando o menino já. Castigo, me dá essa bola, não vai jogar mais.
Mas ele não estava nem aí com o valor da TV, com o que aconteceu. Ó, vê se algum eletrônico lá compra a TV para nós. Sabe? Eu falei, caramba, você Mas fez isso tem se tornado casos raros. porque olha, mas eu aprendi muito com isso. Por quê? Você vê umas coisas. Porque um outro ato egoísta é o de querer adquirir as coisas. A gente vê que as pessoas elas se dedicam em prol da conquista do bem, independente do preço que seja pago, independente que você vai prejudicar alguém, independente que você vai perder a sua família. Eu percebo isso muito no trabalho que eu estou atualmente, porque a circunstância tem levado a gente a estar diariamente lá. Então eu pensei comigo, saí do trabalho, Deus foi muito bom, me deu um trabalho novamente no mesmo tempo que eu tinha, engano meu. Em 12 anos que eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei nos 2 domingos, foi muito, em menos de 2 anos eu já trabalhei, eu acho que quase todos no ano. Mas é claro que a gente vai se policiando, opa, calma aí, no momento a gente vai, no momento a gente não vai, a gente vai tendo sabedoria para também que não se torne uma perseguição, porque você sabe, né? A partir do momento que conta com você, você é o melhor funcionário do mundo. Se você não puder contar com você, você não presta. Você tem que ter um equilíbrio ali e saber gerenciar isso. Mas tem pessoas que querem estar ali. Não importa se eu vou deixar minha esposa, meus filhos. Tem uns camaradas que fecham o ano com 300, 400 horas. E aí você olha na cara do camarada, você vê que o camarada está morrendo. Mas o cara quer estar lá. Tem extra na cara deles. É isso aí. Cara, eu até brinco com o pessoal, os caras trazem a gente para estar lá. Meu nome é trabalho, meu apelido é hora extra. Tem hora extra. Eu assim, depois que teve a nova eleição para a diretoria da IBAN, que todo mundo que assumiu não tem pastor, né? E todo mundo tem seu trabalho circular, né? E nós fizemos um curso há quantos anos atrás isso? 19 anos atrás? 20, quase 20, que teve aqui na igreja, conhecendo a Deus, você era solteiro, né? A gente era conhecendo a Deus fazendo a sua vontade. E um dos pilares, isso eu falei para a diretoria, gente, um dos pilares desse curso que nós fizemos lá na Igreja Batista, em Guaratuba, primeiro Deus. Então é automático, você acorda de manhã, você já fala com Deus. Primeiro Deus. Segundo, é a sua família. Família, se você for casado, é tua esposa. Se você tiver filho, você estende aos seus filhos. Se você não for casado, é seu pai e sua mãe. Se tiver irmão, você estende aos seus irmãos. Terceiro, é a tua profissão. E por último, a igreja. Mas, cuidado com a profissão. Mas, cara, vê primeiro, família. Foco. Não é porque nós estamos... Porque senão, desanda. Desanda e trabalho. Ou senão... que nem o pastor está aqui, senão é igreja. De segunda a segunda você está lá, né? Vamos visitar a avó, o vovô, não dá. Eu tenho isso aqui, avó, não dá, né? E você acaba se afastando da família. Como é que você vai trazer a família para Deus? Eu não vou ficar igual esse cara aí, tem que morar na igreja, né? Tem que vazar, né? Tem um amigo do trabalho lá que às vezes ele vem aqui. Às vezes eu vejo domingo a esposa e o filho aqui e ele não está. Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá na empresa. Conhecendo Deus, fazendo a sua vontade? Nós fizemos curso né, pastor Carlos, há 20 anos atrás. Foi pra caramba. Foi a Carmen e a Martinha. E a Marta. Sim. Isso daí é... Para mim foi um marco na minha vida, esse estudo. Mas, Luiz Paulo, vou te falar. Só pensando na questão dessa questão de egoísmo, trazendo para o texto, a gente vê que toda a contenda foi gerada, primeiro porque Deus deu ordem a Abraão sair sozinho. Sim. Não tinha que estar trazendo um step. Não tinha que trazer um step, os agregados. E segundo, o egoísmo partiu dos funcionários. Sim. Porque eles começaram a discussão com relação ao cuidar dos animais. Né? Começou ali uma picuinha, né? Sim. Uma briga entre eles. Né? E Abraão, né? Já era Abraão,
né, foi muito sábio, mas ele errou, eu penso que ele errou desde o momento que ele trouxe Ló. Da permissão. Da permissão, né? Porque se ele sentasse, penso eu aqui, não Sim, tá no texto, sim, a gente pode pensar. mas a gente pode pensar se, eu creio, né, que Abraão, bem mais velho do que Ló, tinha toda a preocupação de instruir. Vamos chamar os nossos funcionários e vamos pôr um ponto final nisso. Vamos seguir. Mas que nada, começou a ter uma picuinha já com os funcionários. Né? O egoísmo bateu, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Né? E ali começou toda a picuinha. Né? Sim. E aí Deus abençoaria Abraão de qualquer forma. Sim. O propósito de Deus se cumpriria. Independente de onde ele fosse, Deus, como Deus abençoou. Mas a gente vê que as escolhas que foram feitas já partiram errada. Né? Sim. É algo importante para nós pensarmos. Às vezes Deus nos direciona de uma maneira, mas a gente quer fazer do nosso jeito. O propósito se cumpre. Deus fala assim, quando você falando de família, às vezes você casa, e eu brinco muito com a minha filha, tenho uma filha de 15 anos, eu brinco com ela, filha, não tem problema, quando você for casar, o primeiro eu vou oferecer a Deus o sacrifício. Então tem que ter muita fé para ressuscitar. Então você. Ela, pai, eu falei, não, filho, é sério, se ele ressuscitar, tá Isso é a palavra de Deus. mas se as não primícias precisam ser como exatamente. sacrifício. Primeiro. Mas às vezes a gente, né, pensando aqui, casa e não tem ainda uma estrutura para morar sozinho. E acaba morando com os pais, do noivo ou da noiva, e ali começa tudo errado. Né? Então, às vezes, porque sempre existe essa questão, né, do egoísmo, de trazer para si. Né? Então a gente tem que pensar muito, ponderar muito, buscar em Deus. E muitas das vezes a gente é egoísta mesmo. Sim. Né? Quando você vê, você já foi. Senhor, me perdoa, Pai, por que eu pensei dessa forma? Por que eu agi dessa forma? Infelizmente a gente tem isso, por mais que você seja trabalhado pelo Espírito Santo, nós como seres humanos acabamos, né, essa dificuldade de dobrar o joelho e rejeitar. Né? Outra questão é o gastar energia consigo mesmo. A gente vê que é algo, a gente tem vivenciado um tempo que muitas pessoas têm dedicado em prol da saúde. Só que eu vejo que o camarada cuida da saúde dele e não cuida da saúde da família. O que eu mais contemplo em pessoas que eu conheço é o cara que pode fazer uma academia. Aí eu perguntei a esposa. A esposa não gosta. Mas nós temos o quê? Pensando em si. Esse é um exemplo, mas um exemplo clássico. O camarada trabalhou, a esposa também trabalhou. Mas a esposa chega já pensando no que ela vai ter que fazer. O camarada chega, vai para onde? Parece ter um imã, vai para o sofá. Você está falando comigo, né? Não. Deus está falando com você. Mas são situações que, pegando essa situação, eu já vivenciei muito isso. Mas o Senhor tem trabalhado e hoje tem vivenciado de um modo diferente. Hoje eu já lavo a louça. Mas quantas vezes, os primeiros anos de casado, casei com 21 anos, eu ainda tinha uma boa relação com o videogame. Então assim, a esposa estava lá cuidando da criança, eu estava lá no futebol. A criança chorando, eu fechava a porta do quarto. Mas são muitas coisas que nós podemos pensar aí, que a pessoa pensa em si, no cuidar em si, quantos camaradas gasta tanto com uma roupa para ele e você vê o filho andando de qualquer jeito. Tipo, consegue gastar, um exemplo aqui, R$500 num tênis, mas o filho caiu de 100, não, isso aí está muito caro. Então, assim, são coisas que acontecem. Pense em si. O mais natural, ainda que a pessoa construa uma família, ainda que tenha pessoas do seu lado, mas sempre a prioridade vem em pensar em si. E é um conflito que nós encaramos, nós enfrentamos. Outra questão de egoísmo é ser incomunicável. E eu gosto de pensar muito porque aqui todos praticamente, acredito, se não todos, têm família, têm filhos. E a gente vê
eu vejo como o maior problema que leva a um divórcio, ou às vezes, muitas vezes, perder os seus filhos para o mundo, é a falta do quê? Da comunicação, é a falta do diálogo. Eu vejo que o diálogo é a base para você construir uma família saudável. E a gente vê que são muitas coisas que nos atraem para quebrar isso. Então, é necessário que tenha isso, mas a gente sabe que isso também acontece. Eu tenho priorizado, eu creio que os irmãos também têm essa experiência de vivenciar princípios que eram vivenciados antigamente e hoje têm se perdido. Que é o sentar à mesa juntos, né? O que é fazer algo junto, é sentar para assistir o filme, mas todo mundo junto. A gente vê que tem muitas famílias que é cada um no seu lugar. Às vezes tem amigos que eu vou visitar, às vezes a gente vai num momento de comunhão, o filho já pega um prato e fala, calma, ainda não. Quando eu tenho a liberdade, eu falo, não, aqui é todo mundo junto, nós vamos comer junto. Mas a prática qual que é? O pai come no sofá, a mãe na cozinha, o filho no quarto. E eu vejo que é tão importante, e até a palavra de Deus traz sobre o ensino sobre a importância do estar à mesa, que a gente vê que é um momento ali de diálogo. A gente vê que Jesus, quando estava com os discípulos ali, ele prepara os discípulos para o que ele iria cumprir. É um momento ali tremendo de comunhão, compartilhar uma intimidade ali. É claro que muitas vezes você está se alimentando, naquele diálogo às vezes ele até ferve um pouco, ele se anima, se aflora, mas é ali, no lugar de se tratar, de conversar, de estar juntos. E a gente vê que a falta de comunicação é algo muito sério. E mais uma vez, a tecnologia entrando e sendo um problema, se tornando um problema dentro das casas. As pessoas deixam... Eu acho que eu tenho a mentalidade bem antiga, cara. Apesar, eu estou com 35 anos, não estou tão novo, mas eu vejo que eu tenho aquela mentalidade raiz. Eu gosto de estar junto, eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de... Quando eu estou com alguém em casa, o celular fica jogado por algum lugar, eu gosto de estar junto ali, eu gosto da comunhão. Por isso que, particularmente para mim, foi um grande problema culto online quando nós estávamos no princípio da pandemia. Foi difícil. Quando falou vai voltar, eu estava aqui no primeiro culto. Por quê? Porque isso é maravilhoso. Isso é algo que o próprio Deus pensou. Quando ele fez o homem, ele falou, não é bom que o homem viva só. Uma esposa. E qual foi a orientação? Frutifique, multiplique, enche a terra. E hoje o resultado disso nós estamos aqui. Então a gente precisa parar e pensar o que Deus pensou e nos orientou a viver. É claro que eu acho que eu estou vendo que hoje é tempo de tirar um pouco o pé. Tem cara que está levando isso a terra é fogo. Os camaradas têm um monte de filho. Para que ter essa necessidade ainda? E a gente vê que um exemplo que tem sido controlado é a própria China. A China tem que pedir permissão para você ter um filho. Tem que saber o porquê que você quer ter um filho. Não é assim que vai ter um filho, não é Brasil. Quanto mais filho, nossa família aumenta. Não é não. Então, a gente vê a importância disso. A ausência vai entrar em muitas coisas que nós falamos aqui. O se ausentar, o trabalho, como nós estávamos conversando aqui. O não estar junto, não participar, não vivenciar. São tudo atitudes egoístas. É pensar em si. Eu nem vou falar muito sobre isso, que nós já estamos falando sobre isso. Queremos o melhor para nós, independente da circunstância. Também já mencionamos muito sobre isso, no que nós comentamos aqui. O poder, o estar em cima, o ser a estrela da árvore de Natal, a gente vê que isso é uma prioridade. As pessoas estão dispostas a fazer o que for necessário para o que estar. Assim, podemos dizer, estar na vitrine, ser visível por todos. Graças a Deus, pastor, na igreja não tem isso, né? Graças a Deus. Porque aqui a igreja ora muito, então nós não temos esse problema. Glória a Deus por isso. Nós poderíamos ficar aqui até meia-noite, como já foi proposto pelo Genius, pontuando aqui muitas escolhas egoístas, mas foi só algumas coisas que nós encaramos e até mesmo nós lutamos diariamente para nós pensarmos sobre isso. E como combater isso? Como ir contra essa correnteza?
É o que o próprio Jesus fez, que é mencionado em Filipenses 2. Sendo Deus, tendo todo o poder, tendo toda a glória, o que ele fez? Esvaziou de todas as coisas. Nós precisamos se esvaziar do quê? De nós mesmos, das nossas vontades, e nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Entenda isso. Tudo que nós precisamos de mudança, de transformação, isso é um trabalho em unidade, você e o Senhor. Não tente fazer sozinho. O próprio Deus nos chama para nós termos essa comunhão, um andar junto. Porque é Deus que vai realizar isso em nós. Nós sozinhos nós não vamos conseguir vencer. E mais uma vez eu enfatizo a importância da comunhão, de nós estarmos juntos. Como é importante isso? É necessário que você tenha pessoas ao seu lado. A palavra de Deus fala que não é bom que nós andemos só. É melhor ser dois, porque quando um cai o outro levanta. Nós precisamos. Eu preciso dos irmãos. Um precisa um do outro. Por isso que a igreja tem esse grande desafio de anunciar isso para o mundo, porque o mundo tem levado as pessoas a andar sozinhas. Nós, como igreja, nós temos que trazer a unidade, e como eu já disse, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos estar juntos, nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos parar de pensar no ministério, que há um só ministério, há um só corpo, uma só igreja. Nós precisamos contribuir uns com os outros para que nós chegamos a um bem comum, que é alcançar a todos. Nós temos o grande desafio de resgatar as pessoas que não estão aqui. Vamos pensar aqui matematicamente. Nós temos, vou falar assim arredondando, tá? Nós temos 1.400 membros. Vamos pensar assim. Tem 800 que tem 700 que não estão vindo. Mas 700 aqui estão. Já pensou se cada um dos 700 que estão cuidar de um, pensar em um, visitar um, orar por um? A gente consegue resgatar. Agora, se nós deixarmos 700 para 4 pastores ir atrás, vai fazer como? Como isso vai acontecer? Não vai acontecer. É por isso que essa responsabilidade é de todos nós. Então nós precisamos parar de olhar para nós. E como a palavra de Deus nos orienta, colocar o outro como maior, como prioridade. Para isso nós precisamos deixar. Para que a gente não seja escravo de tudo isso que nós mencionamos até agora aqui, nós precisamos se esvaziar. E somente o Senhor vai realizar isso em nós. E tendo, como eu disse, quero reforçar, tendo o outro como prioridade. Tendo a família, tendo o próximo. Olhando pessoas como pessoas, olhando com o olhar de Cristo, tendo compaixão. Se tiver que perder para fazer o bem, alguém faça. Eu tive essa experiência quando comecei a construir minha casa. Ainda não construído. Mas no início, eu pensei em abençoar a vida de uma pessoa e a pessoa me prejudicou e ainda queria me prejudicar mais. Eu falei amém. Claro que o primeiro pensamento, a vontade é um ato egoísta. Se eu dar uma surra nesse cara, eu botar ele para correr e está tudo certo, porque não é assim não, quer me prejudicar. Mas o Senhor falou, deixa, abençoa, fique em paz. Optei por fazer a vontade de Deus. Não foi fácil. Mas Deus abençoou de uma maneira tremenda. Ele não colocou uma pessoa, ele colocou algumas pessoas para fazer o que precisava fazer para mim estar dentro da minha casa. Quando eu cheguei na pessoa, eu falei, quantos quer? Eu falei, nada. Primeira, eu acho que às vezes que eu comprava uma roupinha para minha filha durante talvez os 5, 6 primeiros anos dela, alguma coisa, é que era aniversário dela. Porque as pessoas cuidavam. Agora pensa, o prejuízo que você tomou e a recompensa que você teve. Eu não tive prejuízo se for comparar. O saldo ficou positivo. Então quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, escolhermos abençoar a vida das pessoas e não se preocupar, colocando o nosso como prioridade, é bênção para as nossas vidas e essa é a vontade de Deus para nós.
E por último, para passar a palavra novamente para o Marcos, é permitir, nós precisamos permitir. Jesus disse: estou à porta e bato. Ele disse isso, está dizendo isso para nós hoje, porque ele disse isso para a igreja. Nós usamos isso para falar para uma pessoa não crente, mas a gente precisa lembrar que ele falou isso para a igreja. Ele falou: estou à porta e bato. E ele fala isso conosco: eu estou à porta e bato. Nós precisamos permitir que ele entre, que ele faça parte da nossa vida. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo realize essa obra em nossas vidas. Nós precisamos que Deus nos torne esse homem semelhante a Jesus Cristo. Essa é a nossa prioridade, se aproximar cada vez mais da imagem de Jesus. Vivenciar como ele venceu, ser como ele foi e como ele é. Para que a gente não vivencie isso. E se nós estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir isso, a vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que os irmãos têm feito toda semana. E agora é o que? É ser luz. Agora é fazer a diferença. Agora é nadar contra a maré. Agora é levar isso às pessoas que estão aí sendo escravizadas disso, vivenciando isso, pensando em si mesmo. Nós estamos aprendendo. Para quê? Para nós mesmos? Não, nós estamos aprendendo para ensinar. Então que nós sejamos multiplicadores da vontade de Deus para a vida de outros homens e de outras pessoas. Amém? Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado. Vamos, escola, obrigado. Agora vamos ter mais 2 louvores. No Wellington. Deus está aqui. Quem quiser ficar de pé, Deus está bom, certo como a que eu preciso, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
sobre o teu povo e sobre esses homens, ó Deus, que estão aqui nesta noite. São vários pedidos que foram apresentados, ó Deus, diante do seu altar, amados, a sua família, ó Deus, as suas filhas, o Natan, ó Deus, apresentando também a sua mãe, o Fábio, ó Deus, que o Senhor abençoe o teu servo, tu sabes, tu conheces, ó Deus, os pensamentos dele, o que ele precisa, o que ele necessita. O irmão William, Deus, que o Senhor continue dando sabedoria e entendimento, orientando, ó Deus, a vida do teu servo, e assim os pedidos que ele tem apresentado a Deus no seu secreto e até mesmo publicamente, quer seja um agradecimento ou uma necessidade, que o Senhor venha fazer a sua vontade na vida dele. Também coloco nas tuas mãos a vida do Gedilson, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, que a cada dia, ó Deus, o levantar do Senhor esteja sobre a vida deles, tirando, ó Deus, as dores da coluna, que o Senhor abençoe, e o pedido que ele apresentou, ó Deus, faça-se a tua vontade também. Ó Deus, nós lembramos também do Francinaldo, é o pedido que o Marciano apresentou. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado. Ele estava enfermo outro dia e agora, Senhor, um ente querido, que o Senhor dê a ele sabedoria e entendimento para que ele possa continuar sendo aquele servo que ele tem sido. Seja com o Marcelo, com a Ellen, com a Lorena, a sua recuperação. A pequena Lorena está se recuperando, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida dela. Muito obrigado a Deus pela vida do Leandro. Ele, como ele falou, só tem a agradecer, mas ele tem apresentado os seus pedidos, os seus agradecimentos. O melhor do Senhor se cumpra na vida dele, ó Deus, da Célia, sua esposa, o trabalho, os desafios que eles têm enfrentado no Lar Batista. Ó Deus, que o Senhor dê vitória, Senhor, para esse casal. Obrigado, ó Deus, pela vida do Luiz Paulo, ó Deus, o Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar, o seu trabalho, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o seu lar, que ele continue sendo esse servo temente, que estuda a sua palavra, e que tudo que ele venha fazer, ó Deus, quer seja no ministério, Senhor, que ele está galgando, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão do teu filho. Queremos te agradecer pela vida do Wellington, ó Deus, que a cada dia o Senhor visite, ó Deus, o Wellington, sua família, ó Deus, o Senhor é Deus das causas impossíveis. E nós cremos que o Senhor pode operar maravilhas na vida do Wellington, no seu lar, ó Deus, o Senhor pode reconstituir, ó Deus, o lar, ó Deus, dos teus servos. Mas nós confiamos, ó Deus, naquilo que o Senhor pode fazer. Faça-se a tua vontade na vida do teu filho, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Deus, todos nós aqui como corpo de Cristo, somamos numa só oração. Ó Deus, que os homens venham a ser fortalecidos, venha o despertamento sobre cada um de nós, começando em nós. E aqui estamos, ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, instrumento nas tuas mãos para fortalecer e também para animar os nossos irmãos. Colocamos nas tuas mãos as irmãs que estão ali do outro lado também, ó Deus, que o Senhor as abençoe, renove as forças dela e também o avivamento venha de uma forma sobrenatural. Ó Deus, muito obrigado. Colocamos diante do teu altar, ó Deus, o culto do dia 26. Ó Deus, que o Senhor faça-se a tua vontade, ó Deus, nesse culto, porque esse culto, ó Deus, não é para chamar a atenção para os homens. Esse culto, ó Deus, é para o engrandecimento do teu nome. Amém. Queremos que o teu nome seja glorificado, amém, que as pessoas que estarão envolvidas, os médicos, ó Deus, aqueles que estarão na direção, aquele que trará a palavra, o pastor Wagner, ó Deus, o doutor Paulo Brasil, ó Deus, que o Senhor abençoe esses teus servos, que eles sejam instrumento nas tuas mãos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Também, ó Deus, colocamos nas tuas mãos, quinta-feira, Senhor, que haja um despertamento, que todos, que possível, ó Deus, estejam buscando a tua presença em oração. Quinta-feira, ó Deus, que o Senhor, feriado, dia 15, ó Deus, que o Senhor
venha trazer esse despertamento sobre o teu povo. Ó Deus, e o acampamento dos homens, ó Deus, faça-se a tua vontade. Foi tudo montado, ó Deus, com carinho. Foi tudo montado, ó Deus, pensando na edificação de cada irmão que irá participar naquele retiro espiritual. Ó Deus, usa todos, aqueles que organizaram, aqueles que irão trazer as palestras, as gincanas, ó Deus, que o Senhor use conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos. Abençoa, Senhor, o pão, o lanchinho que está ali sobre a mesa. Abençoa, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que providencia todas as coisas. Despede a cada um de nós debaixo, Senhor, da tua bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com o teu povo, com esses homens aqui da Igreja Batista em Brás Cubas, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Tem um cafezinho gostoso